Olá, hermanitos, beleza? O yoga em brasilidade como um transformador das divergências em diversidades. Atingir essas confluências de nossas experiências. A gente está muito preso a uma ideia de que yoga, ou yogar, ou yogin, é aquele que mimetiza o jeito do oriental. Em geral, um indiano idealizado pelo europeu, muito próximo a características exclusivamente hinduístas. Nós já sabemos que o yoga, mesmo na Índia, ele é pluridiverso. Não é à toa que existe o Tantra da Caxemira, que é um Tantra específico de uma região indiana. Então nós estamos aqui reclamando um yoga com características, ou seja, embebido, imerso na cultura brasileira ou latino-americana. E isso faz com que automaticamente o yoga se torne de um caminho pré-determinado para algum lugar idealizado para um aliado na transformação de problemas reais de yoguins latino-americanos na produção de soluções para isso. E não só, como nós estamos fazendo hoje, no arrefecimento de sintomas como ansiedade, depressão, mal-estar, dor nas costas, mas na produção aliada ao yoga de resoluções concretas, reais, né? Nós buscamos então não transcender essa realidade, mas transformá-la. Dessa feita, os nossos desejos, assim como de todo o yoga autêntico, verdadeiro, é um desterritorializar de um pensamento monoteísta do yoga, e monoteísta aqui trazendo o Nego Bispo para conversar, não é um monoteísmo no sentido de um Deus único, também é, mas de monocultura, de um único jeito, daquele absoluto e universal que conversa esse yoga eurocristianizado de um Deus todo-poderoso, acima sobre todos os outros deuses encantados de divindades. A proposta, então, é depois dessa desterritorialização, se reterritorializar ou se ressignificar, agora com um novo tipo de praxis de pensamento iógico politeísta pagão. Na verdade, é esse o retorno que nós desejamos. Não para um passado idílico de uma Índia idílica, mas de se embeber da ancestralidade, se ajuntar ao presente para futuros impossíveis, utópico. Esse yoga, então, vertical para um yoga circular. Não é um yoga do desenvolvimento, que aprimora técnicas, torna você mais eficiente, mais produtivo, ativo. Mas ao contrário, é um yoga do ócio, um yoga da inatividade, que não enxerga tapas como algo meritório, mas como ascese. Aqui buscamos então a sua contraparte, que não é um versus o outro, mas um yoga biointerativo. Ele permite até este hegemônico hoje, que se acha único, absoluto, conviver com os demais yogares. E quando eu falo isso, você automaticamente começa a me trazer à tona, que eu ouço muito isso, os yogas mercantilizados, os yogas que negociam, negam o ócio. Não é nada disso. A veia crítica, um diálogo sincero sobre essas apropriações e mercantilizações do yoga vem à baila para discussão. Mas ele não fica fácil de resolução como tem ou não matriz sul-asiática e aí resolve. Não, se torna mais complexo, se inclui mais camadas. Em outras palavras, nós amadurecemos como yogis. Nós não aceitamos mais esse yoga que é resignado a algum tipo de autoridade. É que desrespeitamos. Mas nós queremos também, como latino-americanos, yogis latino-americanos ou yogas latino-americanizados, conversar com demais outros yogas. Então devolver ao yoga brasileiro esse espírito contra-colonizador também presente no sul da Ásia. Então, não é só colocar o Yoga Sutra de Patanjali como a sua origem, que é um delírio, mas também colocar os jainistas para conversar, a cultura védica, budistas, tantricas e todos os outros yogas que não visam moksha, que visam a aquisição de siddhi, de poderes, de mediunidade, todos se confluindo e transfluindo
infinitamente. Colocando talvez de uma forma mais simples. Yoguins brancos, modernos, orientalizados e orientalizadores parecem continuar exercendo seus papéis colonizatórios ainda hoje, quando afirmam que o yoga não pode mudar, pois isso o deformaria. Entenda aqui que esta verdade, ela veda, ela castra qualquer yogin o seu direito de confluir e transfluir pensamentos e culturas. Porque o yoga, que nunca foi estático, sedentário, agora, por determinação, deve deixar a sua errância. Mais estranho ainda, somos nós, yogis latino-americanos, continuarmos à margem, nos vedado então o direito de influenciar, de contaminar, de comer vivo o yoga por nossa miscigenação. O yoga deve permanecer afastado do yoga ideal e abrir seus poros mais uma vez para ser incorporado por outras culturas. A verdadeira descaracterização do yoga é promovida por todos aqueles que invadem territórios pagãos, politeístas, todos os epistemes do sul, e através de processos de manufatura satisfazem suas próprias artificialidades. Nós, nômades, epistêmicos do sul, contra-colonizadores, é que mantemos a tradição do yoga, sendo plural, antropófago, politeísta e pagão. Como povo politeísta, não só que cultua vários deuses, essa é uma ideia, né? Mas por causa disso, ele se permite ser entremeado por diversas formas de saber. Ele não precisa invadir terras alheias, nós podemos apenas visitá-las, se adequar, interagir com elas, mas não disputar territórios. Então, o yoga em brasilidades não é uma disputa de território. O yoga californiano, o yoga londrino, o yoga moderno de indiano, tanto quanto bom. Mas isso não pode nos vedar de adequar, ressignificar yogados, yogamentos, yogares e yoguins, corpos, dentro da nossa comunidade, que também é plural. O yoga chega até nosso território e não fomos nós que fomos até a Índia. É o contrário. Nós não buscamos capturar yogas. Os yogas chegaram até nós. E agora é reclamado que nós devemos nos adequar, mimetizar exatamente como o yoga que nos trouxeram. Reforça-se a colonização. Reclamar que nós, não mimetizadores de yogis orientalizados, esse eurocristão monoteísta, idealista, que colocou o Yoga Sutra como um yoga inicial, original, delírio, que enxerga só uma única forma de estar yogando. É esse que deturpa o yoga. Somos então contra-colonizadores. Nós, ao lado de nagas, natas, agores, kapálicas, araniacas, que yogamos sempre do nosso jeito. O yoga latino-americano só poderá ser do nosso jeito. Não há como ser de outro jeito. Porque isso faz com que nós deixemos de ser latino-americanos e passemos a tentar ser como eles. Podemos e devemos interagir, mas não desejamos modificar o deles como o nosso. E muito menos o nosso ser o yoga deles. Nós queremos e devemos comê-los vivos. Assim como eles também, se o quiserem, num retorno do yoga que nós construímos aqui, seja comido por eles lá. Não desejamos então o yoga em desenvolvimento e sustentável, mas a sua biointeração. Então aquela tríade do yoga desenvolvimentista, esse moderno, eurocristão, trabalha em reduzir, reutilizar e reciclar yogas. Nós trabalhamos com a tríade extrair, utilizar e reeditar. Como se articula esse yoga sintético, monoteísta, esse yoga que você pratica, vende, ele carrega consigo uma falta. Ele é um yoga que se vende como pleno, mas como articulado de forma vertical na transcendência, sempre falta algo. Como sempre falta algo, você, praticante, professor, vendedor, negociador de yoga, carrega junto consigo uma dívida infinita. Então eu compro o seu yoga, você me vende a plenitude, mas como ele é vertical, transcendente, absoluto e ideal, eu me sinto ao final da prática com pequenas doses de alegria, de bem-estar,
mas ainda em falta. Isso faz com que novos produtos iógicos sejam gerados, gestados, produzidos, manufaturados. Produz-se mais e mais yoga, justamente pela falta que ele carrega consigo. Então você precisa fazer uma viagem para a Índia, você precisa aprender um outro idioma, você precisa ter um guru, você precisa atingir aquela experiência que é colocada como indispensável em cada um, e aí surge um outro tipo de yoga que vai facilitar esse teu caminho, mas também carrega consigo a falta, a dívida infinita, e aí vai sobrar algo para essa reciclagem nunca acaba. Você está sempre tendo que produzir, consumir e jogar fora algo, porque está sempre em falta. É assim que você se sente com o yoga. Um yoga biointerativo estimula naturalmente com os corpos imersos na realidade dos seus sócios. Portanto, não tem nada que falta. Este yoga não se imagina absoluto, transcendente, porque ele se articula com a imanência, com a realidade, com o real. O yoga biointerativo, então, não deseja apenas diminuir sintomas, arrefecer sintomas, fazendo você ficar com aquela gostinho de quero mais, típica de uma psicopolítica neoliberal. Mas ele visa despertar esses corpos e mentes, desterritorializando eles dessa realidade absoluta, inatingível, ou para os raros, e conduzi-los ao ócio criativo, abrindo dobras, frestas e fissuras para vislumbrar o utópico. Então não há uma falta, porque não trabalha-se com o ideal, mas trabalha-se com o utópico. E o utópico, ele é construído pela coletividade. Não há uma falta aqui, há desejo. O sintético, ele tenta acabar com o seu desejo, com as suas pulsões. Por isso, ele obrigatoriamente precisa transformar o seu corpo, ou a ideia do seu corpo, em impuro, a ser purificado, a ser desintoxicado. Já o biointerativo, como se articula com a realidade, com a natureza, e o seu corpo é natural, não há falta, porque ele vai trabalhar o yoga dos encontros, e não solitário. O solitário é o sintético, que fortalece esse eu narcísico, a busca do eu maior, como se fosse um eu menor. O biointerativo vai trabalhar com o ordinário, sim, o eu menor, sem a construção de uma falta, mas pelos encontros alegradores que nós vamos aprendendo a articular, entremeado com a realidade, com a sociedade que está inserido, obrigatoriamente agora, um yoga inegociável, porque ele faz sentido apenas para aquele grupo, para aqueles sócios. Ele não é universal, ele não é absoluto. Por isso a sua dificuldade, muitas vezes, de, por exemplo, compreender, praticar, se vestir de yoga tântrico, por exemplo, da Caxemira, porque é um yoga entremeado, enlaçado com aquela cultura específica do sul da Ásia. E quando você traz ele para Lagoa da Conceição, Copacabana ou Vila Madalena, ele está em falta. E você acha que vai alcançar, mas a cenoura nunca chega, o sarrafo está sempre subindo. Ao contrário, o biointerativo é a gente trazer, por exemplo, o yoga do Vedanta, dual ou não dual, para conversar com os problemas reais que lhe afligem daquele coletivo, daqueles corpos ali. E rapidamente você percebe que copiar, mimetizar exatamente aquele não vai dar certo. Mas não precisa descartar ele. Nós vamos comer ele junto no banquete ritual, fazendo então confluências, trabalhando diversas outras formas de yoga. E aí sim você vai produzindo sabedoria yógica. Sabedoria yógica é se aliar ao yoga na retomada do processo criativo da sua vida, na resolução de problemas reais que lhe afligem e soluções para isso, que não tem uma régua, que não tem uma regra também. Por isso, singular e comunal. Roberto Simões, yoga contemporâneo, convido você para o nosso projeto Yoga em Brasilidades 2024. Até mais!